Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Samira e eu vim aqui hoje apresentar para vocês o meu projeto que se chama Deixa que eu te conto. Para cada vídeo eu faço a leitura de um texto ou de um conto literário no intuito de compartilhar com vocês essa experiência de leitura. Então, para esse segundo momento do projeto, eu estou fazendo a leitura deste texto, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, e para este vídeo eu vou fazer a leitura de 2 contos, já que eles são contos mais curtinhos. Então, seguindo a sequência do livro, eu vou ler aqui o conto que se chama Macacos. Vamos lá? Macacos. A primeira vez que tive em casa um mico foi perto do Ano Novo. Estávamos sem água e sem empregada. Fazia-se fila para a carne. O calor rebentara. E foi quando, muda de perplexidade, vi o presente entrar em casa. Já comendo banana, já examinando tudo com grande rapidez e um longo rabo. Mas parecia um macacão ainda não crescido. Suas potencialidades eram tremendas. Subia pela roupa estendida na corda de onde dava gritos de marinheiro e jogava cascas de banana onde caíssem. E eu exausta. Quando me esquecia e entrava distraída na área de serviço, o grande sobressalto. Aquele homem alegre ali. Meu menino menor sabia, antes de eu saber, que eu me desfaria do gorila. E se eu prometer que um dia o macaco vai adoecer e morrer, você deixa ele ficar? E se você soubesse que de qualquer jeito ele um dia vai cair da janela e morrer lá embaixo? Meus sentimentos desviavam o olhar. A inconsciência feliz e imunda do macacão pequeno tornava-me responsável pelo seu destino, já que ele próprio não aceitava culpas. Uma amiga entendeu de que a amargura era feita à minha aceitação, de que ciúmes se alimentava meu ar sonhador, e rudemente me salvou. Meninos de morro apareceram numa zoada feliz, levaram o homem que ria e no desvitalizado Ano Novo eu pelo menos ganhei uma casa sem macaco. Um ano depois, acabava eu de ter uma alegria quando ali em Copacabana vi o agrupamento. Um homem vendia macaquinhos. Pensei nos meninos, nas alegrias que eles me davam de graça, sem nada a ver com as preocupações que também de graça me davam. Imaginei uma cadeia de alegria. Quem receber esta, que a passe a outro, e a outro para outro, como frêmito num rastro de pólvora. E ali mesmo comprei a que se chamaria Lisete. Quase cabia na mão. Tinha saia, brincos, colar e pulseira de baiana. E um ar de imigrante que ainda desembarca com o traje típico da sua terra. De imigrante também eram os olhos redondos. Quanto a essa, era mulher em miniatura. 3 dias esteve conosco. Era de uma tal delicadeza de ossos, de uma tal extrema doçura. Mais do que olhos, o olhar era arredondado. Cada movimento e os brincos estremeciam. A saia sempre arrumada, o colar vermelho brilhante. Dormia muito, mas para comer era sóbria e cansada. Seus raros carinhos eram só mordida de leve que não deixava marca. No 3º dia, estávamos na área de serviço admirando Lisete e o modo como ela era nossa. Um pouco suave demais, pensei com saudade do meu gorila. De repente, foi meu coração respondendo com muita dureza. Mas isso não é doçura, isso é morte. A secura da comunicação deixou-me quieta. Depois eu disse aos meninos: Lisete está morrendo. Olhando-a, percebi então até que ponto de amor já tínhamos ido. Enrolei Lisete no guardanapo, fui com os meninos para o primeiro pronto-socorro, onde o médico não podia atender porque operava de urgência um cachorro. Outro táxi. Lisete pensa que está passeando mamãe. Outro hospital.
Lá deram-lhe oxigênio. E com um sopro de vida, subitamente revelou-se uma Lisette que desconhecíamos. De olhos muito menos redondos, mais discretos, mais aos risos e na cara prognata e ordinária de uma certa altivez irônica. Um pouco mais de oxigênio e deu-lhe uma vontade de falar que ela mal aguentava ser macaca. Era e muito teria que contar. Breve, porém, sucumbia de novo, exausta. Mais oxigênio e dessa vez uma injeção de soro, a cuja picada ela reagiu com um tapinha colérico de pulseira tilintando. O enfermeiro sorriu. Lisette, meu bem, sossega. O diagnóstico: não ia viver, a menos que tivesse oxigênio à mão, e mesmo assim, improvável. Não se compra macaco na rua, censurou-me ele abanando a cabeça. Às vezes já vem doente. Não, tinha-se que comprar macaco, a macaca certa, saber da origem, ter pelo menos 5 anos de garantia do amor, saber do que fizera, o que não fizera, como se fosse para casar. Resolvi um instante com os meninos e disse para o enfermeiro: o senhor está gostando muito de Lisette. Pois, se o senhor deixar, ela passa alguns dias perto do oxigênio. No que ela fica boa, ela é sua. Mas ele pensava: Lisette é bonita. Implorei eu. É linda, concordou ele pensativo. Depois ele suspirou e disse: se eu curar Lisette, ela é sua. Fomos embora, de guardanapo vazio. No dia seguinte, telefonaram e eu avisei aos meninos que Lisette morrera. O menor me perguntou: você acha que ela morreu de brincos? Eu disse que sim. Uma semana depois, o mais velho me disse: você parece tanto com Lisette. Eu também gosto de você, respondi. E assim eu termino mais um conto bastante entroncado e com, não sei, me parece com algumas referências, né, aos animais, aos pequenos animais que permearam todo esse mundo imaginário da nossa escritora, desses nossos contos, e me parece que essa relação aí entre o macaco maior no início e essa pequena macaquinha, existe algo aí que não ficou muito bem explicado, ou que talvez vocês tenham boas ideias ou ideias um pouco mais elaboradas do que a minha. Para mim esse conto ficou um pouco enrustido, eu não consegui entender ele muito bem. Quem é que me ajuda nessa? Enquanto isso, eu vou fazer a leitura do segundo conto. Também é um conto curto e ele se chama A Criada. Vamos lá? A Criada. Seu nome era Eremita, tinha 19 anos, rosto confiante e algumas espinhas. Onde estava sua beleza? Havia beleza nesse corpo que não era feio nem bonito, nesse rosto onde uma doçura ansiosa de doçuras maiores era o sinal da vida. Beleza, não sei, provavelmente não havia, se bem que os traços indecisos atraíssem como água atrai. Havia, sim, substância viva, unhas, carne, dentes, mistura de resistências e fraquezas, constituindo vaga presença que se concretizava, porém, imediatamente numa cabeça interrogativa e já prestimosa, mal se pronunciava um nome: Eremita. Os olhos castanhos eram intraduzíveis, sem correspondência com o conjunto do rosto, tão independentes como se fossem plantados na carne de um braço e de lá nos olhassem, abertos, úmidos. Ela toda era de uma doçura próxima a lágrimas. Às vezes, respondia com uma criação de criada mesmo. Desde pequena fora assim, explicou. Sem que isso viesse de seu caráter, pois não havia no seu espírito nenhum endurecimento, nenhuma lei perceptível. Eu tive medo, dizia com naturalidade. Me deu uma fome, dizia, e era sempre incontestável o que dizia, não se sabe por quê. Ela me respeita muito, dizia do noivo. Ele me respeita muito, dizia do noivo. E apesar da expressão emprestada e convencional, a pessoa que ouvia entrava num mundo delicado de bichos e aves onde todos se respeitavam.
Eu tenho vergonha, dizia, e sorria enredada nas próprias sombras. Se a fome era de pão, que ela comia depressa como se pudessem tirá-lo, o medo era de trovoadas, a vergonha era de falar. Ela era gentil, honesta. Deus me livre, não é? Dizia ausente. Porque tinha suas ausências. O rosto se perdia numa tristeza impessoal e sem rugas. Uma tristeza mais antiga que o seu espírito. Os olhos paravam vazios, diria mesmo um pouco ásperos. A pessoa que estivesse a seu lado sofria e nada podia fazer. Só esperar. Pois ela estava entregue a alguma coisa, a misteriosa infante. Ninguém ousaria tocá-la neste momento. Esperava-se um pouco grave, de coração apertado, velando-a. Nada se poderia fazer por ela senão desejar que o perigo passasse. Até que num movimento sem pressa, quase num suspiro, ela acordava como um cabrito recém-nascido se ergue sobre as pernas. Voltara de seu repouso na tristeza. Voltava, não se pode dizer mais rica, porém mais garantida, depois de ter bebido em não se sabe que fonte. O que se sabe é que a fonte devia ser antiga e pura. Sim, havia profundeza nela, mas ninguém encontraria nada se descesse nas suas próprias profundezas, senão a própria profundeza. Como na escuridão se acha a escuridão. É possível que se alguém prosseguisse mais, encontrasse, depois de andar léguas nas trevas, um indício de caminho, guiado talvez por um bater de asas, por algum rastro de bicho, e de repente, a floresta. Ah, então deveria ser esse o seu mistério. Ela descobrira um atalho para a floresta. De certo, nas suas ausências, era para lá que ia. Regressando com os olhos cheios de brandura e ignorância, olhos completos. Ignorância tão vasta que nela caberia e se perderia toda a sabedoria do mundo. Assim era a eremita, que se subisse à tona com tudo que encontrara na floresta, seria queimada em fogueira. Mas o que vira, em que raízes mordera, com que espinhos sangrara, em que águas banhara os pés, que escuridão de ouro fora a luz que a envolvera, tudo isso ela não contava, porque ignorava. Fora percebido num só olhar, rápido demais, para não ser senão um mistério. Assim, quando emergia, era uma criada, a quem chamavam constantemente da escuridão de seu atalho para funções menores, para lavar roupa, enxugar o chão, servir uns aos outros. Mas serviria mesmo? Pois se alguém prestasse atenção, veria que ela lavava roupa ao sol, que enxugava o chão molhado pela chuva, que estendia lençóis ao vento. Ela se arranjava para servir muito mais remotamente e a outros deuses, sempre com a inteireza de espírito que trouxera da floresta, sem um pensamento, apenas corpo se movimentando calmo, rosto pleno de uma suave esperança que ninguém dá e ninguém tira. A única marca do perigo por que passara era o seu modo fugitivo de comer pão. No resto, era serena. Mesmo quando tirava o dinheiro que a patroa esquecera sobre a mesa, mesmo quando levava para o noivo em embrulho discreto alguns gêneros da despensa. A roubar de leve ela também aprendera nas suas florestas. Esse conto aqui me parece muito, muito curioso. No mínimo, ele nos traz uma dualidade num personagem que a princípio é para ser alguém plano, sem graça, uma empregada, para alguém que tem uma profundidade, que tem um mistério, que tem um conteúdo oculto muito grande. E existe ali um certo conflito em quem ela é, a quem ela serve. Será que ela serve aqueles a quem ela rouba? Ou será que ela tem outros deuses, como por exemplo a floresta, a natureza? Eu achei muito lindo esse conto, eu acho que vocês também vão gostar ao ouvir ele ou ao fazer uma segunda leitura. Pensem também um pouco nesse nome, eremita. O que será que ele quer dizer? Eu agradeço demais vocês terem assistido a esse vídeo e eu espero vocês nos próximos com outros contos para vocês.
Um abraço e fiquem bem. Até mais!